E nesse final de semana, no Fight Night de luxo, que de luxo só tinha propaganda, já que a grande maioria das lutas foi uma grande decepção, no evento principal da noite tivemos uma das cenas mais chocantes de 2025, com Nassourdine Imavov nocauteando Israel Adesanya no segundo round. Nesse vídeo vamos falar dessa luta e também quero comentar da luta do Vinicius Lockdog, que venceu o Said Nurmagomedov na melhor luta da noite. Vamos lá! Antes da luta, eu havia dito pra vocês que esse combate do Israel Adesanya contra o Nassourdine Imavov iria ditar o futuro da carreira dele, onde ele se encaixa na categoria atual. Porque vindo da pior fase de toda a sua carreira, 3 derrotas nas últimas 4 lutas, perdendo 2 em seguida para os 2 últimos campeões da categoria, e agora com 35 anos de idade, Israel Adesanya estava num lugar muito sombrio. Capacidade técnica posta em xeque, legado em jogo, psicológico mais abalado do que nunca. Desde aquela derrota humilhante, onde ele foi dominado e tratado como amador pelo Sean Strickland, o segundo maior campeão da história da categoria dos médios nunca mais foi o mesmo. E nesse sábado, diante de Nassourdine Imavov, top 5 da categoria e provavelmente um possível candidato ao desafiante pelo cinturão da categoria, agora mais do que nunca o Adesanya iria provar se ele ainda pertence à elite do peso médio, que ele dominou por 4 anos, ou se estamos vendo mais uma lenda entrando em decadência. E minha resposta a essa questão vai ser um tanto dividida, porque vamos ser sinceros aqui, no primeiro round o Adesanya estava dominando a luta. Foi um dos melhores rounds do Adesanya nos últimos anos, estava bem rápido, pontuando no maior estilo Adesanya, jogando bastante aquele chute na panturrilha, bem rápido, trabalhando o jab, defendeu as investidas de queda do Imavov. Eu já havia adiantado no vídeo de palpite que o Imavov iria trabalhar as quedas, iria misturar as ações para tentar vencer o Adesanya, e no fim das contas não adiantou. O Adesanya se defendeu e muito bem das investidas do Imavov. Beleza que na reta final do round o Imavov fintou uma queda e subiu jogando um upper que acertou bem cheio no Adesanya, mas ele se recuperou rápido, não chegou a cair e logo, questão de segundos, já estava trocando de novo. Pra mim não foi nem de longe o suficiente para virar o round pro francês e assim 10-9 Adesanya nessa primeira parcial. Mas aí veio o segundo round. Começou do mesmo jeito, os dois trocando em pé, até que teve uma dedada no olho acidental, que o Adesanya surpreendentemente disse que não queria ter uma pausa, até sentiu um certo, sei lá, um certo paralelo com Alex Poatan. Vocês lembram, né, que ele não pediu uma pausa quando levou um chute na região genital contra o Jamal Hill. O Adesanya fez a mesma coisa. A diferença é que eu acho que uma dedada no olho é bem mais efetiva do que um chute na genital, porque tira bastante a visão, é uma área muito mais sensível, que não tem nenhuma proteção, diferente aqui da genital que tem a coquilha, e é uma coisa que tira bastante o foco, além de incomodar muito. A luta recomeçou e assim, Nassourdine Imavov conseguiu atravessar a mão da frente do Adesanya, o jab do Adesanya entrou no raio de ação e desferiu um cruzado que simplesmente desabou o nigeriano. A Adesanya foi ao chão, assim que bateu no solo, recebeu mais um cruzado potente com a força do peso do corpo do Imavov, que seguiu atacando, seguiu golpeando no ground and pound, até que o juiz Mark Goddard interrompeu o confronto no segundo round. Inicialmente o Adesanya reclamou da interrupção, até a gente volta um pouquinho atrás que ele também reclamou da interrupção do próprio Mark Goddard quando perdeu pro Alex Poatan. Só que, sendo bem sincero, eu achei essa interrupção bem menos polêmica do que aquela contra o Poatan. Porque beleza, contra o Poatan o Adesanya ainda tava em pé, ainda tava reagindo, ainda tava se mexendo. Mas nessa, o Adesanya caiu, e caiu feio, ainda levou um golpe com o peso do corpo de Imavov em seguida. Até pela reação do Eugene Bareman, que estava bem na frente da cena, fora do octógono, ele ficou sem reação. Pra ele, acabou a luta ali. Então assim, poderia ter deixado mais um pouquinho, uns 5 segundos? Eu acho que sim, mas não acho que iria mudar o resultado. O Adesanya estava espalhado no chão, basicamente só botando a mão aqui na frente do rosto, então acho que mais alguns socos ali não teria feito muita diferença, só iria estragar ainda mais a cabeça do Adesanya. Mas vamos aos fatos. Nassourdine Imavov simplesmente conseguiu a maior vitória de toda a sua carreira. Aquilo que eu falei anteriormente, a diferença do psicológico dos dois, da motivação dos dois. Enquanto o Adesanya é um cara, um veterano, que já viveu de tudo, já foi campeão, já ganhou, perdeu, recuperou, perdeu de novo, e agora tá vivendo no momento onde ele precisa se provar, ao mesmo tempo que tá meio motivado, não tem a mesma garra de antigamente, do outro lado tava o Nassourdine Imavov, que a motivação tava nas alturas porque tava fazendo a luta mais
mais importantes da carreira dele. Depois do cinturão, a Adesanya é a maior luta da categoria dos médios. E a gente viu o que aconteceu. O cara mais jovem, o cara com um momento diferente, levou a melhor, e agora Nassourdine Imavov se coloca na fila para disputar o cinturão dos médios. Eu acho que ele ainda não recebe a chance dele direto. Eu acho que o próximo, sem sombra de dúvidas, ainda vai ser o Khamzat Chimaev. O UFC tá esperando há muitos anos para fazer isso acontecer, e finalmente isso está bem próximo. O Chimaev acabou de tirar o passaporte dos Emirados Árabes Unidos, que permite ele entrar nos Estados Unidos sem problema. Então, para mim, o vencedor de Strickland e Duplessis no próximo final de semana, sem sombra de dúvidas, vai enfrentar o Khamzat Chimaev em algum momento do segundo semestre de 2025. O que sobra então pro Nassourdine Imavov? Só sobra uma luta. Ele pode esperar para até essas duas lutas se desenrolarem, ou então se manter ativo e enfrentar o Caio Borralho. O Borralho, inclusive, que agora sim precisa urgentemente se manter ativo, porque não há dúvida, Imavov tá na frente dele. A categoria então fica encaminhada. Vencedor de Dricus e Strickland enfrenta o Chimaev, e aí pode rolar Imavov e Caio Borralho. Quanto ao Adesanya, eu acho que agora as coisas ficaram bem claras. Primeiro, ele ainda é competitivo, claramente. A gente viu que o primeiro round ele tava muito bem, ele venceu com certa tranquilidade. Então sim, a Adesanya ainda é competitivo, mas o fato é que ele nunca mais vai ser campeão mundial. Pelo menos não campeão do peso médio. Na minha opinião, agora só tem duas alternativas para o Israel Adesanya. Ou ele permanece no peso médio e serve como um cara divertido, que vai fazer lutas interessantes, por exemplo, pode marcar ele contra o Michael Page, que também fez sua estreia no peso médio, ou ele vai servir de escada para as novas promessas que estão surgindo. Acho que ele ainda pode bater de frente com todo mundo abaixo do top 5 e acho que ele seria favorito, mas ainda assim não acho que essa é a solução para ele. Eu acho que agora, mais do que nunca, que ele vem de 3 derrotas seguidas, já tá no fundo do poço, ele devia mudar um pouco de ares, talvez tentar subir para a categoria de cima. Olha só, é uma categoria onde a longevidade é maior, a gente vê lutadores com bem mais de 35 anos ainda performando em alto nível. Só pegar o exemplo do Glover Teixeira, que foi campeão aos 43, Jan Blachowicz, que quase venceu o Poatan com 41, e de quebra é uma categoria que majoritariamente está lotada de strikers. Particularmente, eu acho que o Adesanya, por exemplo, tem capacidade para vencer um Jamal Hill. E de quebra, o caminho até o cinturão dos meio pesados vai ser auxiliado por causa daquela rivalidade com o Poatan. E o Poatan pode nem ser um problema, pode ser que ele suba para o peso pesado e o Adesanya fique lá livre para tentar um cinturão dos meio pesados. Entre subir de categoria e tentar a sorte lá em um novo território, ou ficar e servir de escada, eu prefiro a segunda opção. Mudando agora de assunto, Vinicius Lockdog superou uma lesão na costela que quase o tirou da luta há 10 dias atrás e venceu Said Nurmagomedov. E olha só, pros fãs brasileiros essa luta foi um teste para cardíaco, porque o primeiro round foi todo do russo. Teve aquele chute rodado que pegou e deu um semi-knockdown no brasileiro, também teve aquele chute rodado que também pegou na costela, e depois que a gente descobriu da lesão dele, aquele chute deve ter doído horrores, mas aí depois desse primeiro round, o Said Nurmagomedov, ao contrário dos seus compatriotas e não parentes russos, tô falando, claro, do clã Nurmagomedov, que tem cardio infinito, o gás do Said Nurmagomedov acabou depois do primeiro round. E o Vinicius Lockdog, que ainda estava lidando com uma lesão na costela, conseguiu sobressair através disso. Foi mais inteligente, não se arriscou tanto, fez um jogo mais seguro e ainda assim conseguiu render a melhor luta da noite. Boa atuação, uma atuação segura dadas as circunstâncias. Eu acho que não tem muita coisa para reclamar da atuação dele. Pediu o Umar Nurmagomedov, a gente sabe que essa luta não vai acontecer agora, mas ainda assim ele mostrou que veio para ficar. A próxima luta dele, sem sombra de dúvidas, vai ser contra o ranqueado, e acho que 2025 vai ser um bom ano pro brasileiro Vinícius Oliveira, a maior promessa brasileira dessa categoria. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.